Olá, pessoal! Saudades de vocês, saudades de todos vocês. Bem-vindos à nossa nova série de lives para o ano de 2023. Já estava com muita vontade de falar com vocês, tenho muito assunto para a gente atualizar, muito assunto. Marta querida, Bianca, pessoal, saudades, Bianca, Viviane, saudades de vocês. Temos muito material para a gente atualizar, para a gente falar. E hoje, especificamente, eu trago para vocês uma reflexão que é para nós pensarmos juntos, para nós debatermos juntos. Eu vou falar bastante sobre essa reflexão e vou questionar vocês sobre o impacto que as verdades inventadas causam na mídia e em nós mesmos. Porque a gente sempre fala de abuso emocional relacionado às relações familiares e relacionados às parcerias afetivas, mas a gente dificilmente vê como que isso impacta as pessoas, como esse tipo de verdade inventada impacta as pessoas em nível mais global. Então a gente tem falado muito, tem visto muito sobre o impacto das fake news, e aqui eu não vou entrar em nenhum assunto político, porque não é do meu cerne, não entra em assunto político, mas vou entrar em assuntos que derivam de verdades inventadas. E verdades inventadas que muitas pessoas hoje em dia, por uma questão de identidade, por questões emocionais também, acabam aderindo sem autoquestionamento nenhum, sem reflexão nenhuma, interpretando como verdade absoluta e como algo real e que pode distorcer e prejudicar muitas pessoas de modo indevido e totalmente de modo abusivo também. Então, o que será que traz esse gatilho assim para as pessoas acharem que não, isso daqui vai ser a minha causa, eu vou lutar por isso daí tem que ser assim, tem que ser desse jeito mesmo, e meio que se cegam desta maneira e não veem o global, não veem empaticamente que cada situação é uma e que existem muitas verdades em cada situação, e existe a verdade pessoal de cada um. Então, essa live de hoje não é uma live que é para julgar ninguém, mas é para nós refletirmos o que nos faz, muitas vezes, seguir como se estivéssemos numa seita, seguindo uma verdade que nos impulsiona a agir de modo indevido, a olhar o outro, que é o nosso semelhante, de modo totalmente distorcido. E aí sim, eu falo que são relações abusivas, mas em primeira instância, abusiva de nós com nós mesmos. Então, vamos fazer essa reflexão ampliando um pouquinho para não ficar tão subjetivo. E pegando o emocional, o que pode acontecer no emocional das pessoas que acabam sendo seguidoras de histórias confusas e que não se concentram em verdades absolutas. E a gente sabe que a gente vive num universo projetivo, então o outro é um outro nós. Então são cenários da nossa própria história. Então tudo que está à nossa volta e tudo que a gente adere, de alguma maneira nos toca, porque são cenários da nossa própria história. E nossa própria história, ela foi construída quando nós éramos muito pequenos. Então o que acontece? A gente cria um sistema de realidade, de defesa e de sobrevivência a partir de percepções muito cedo na vida da gente. Muito cedo. Por exemplo, se você vem de uma família abusiva, ou se você passou por momentos onde você viu, você esteve, por exemplo, com uma mãe muito passiva, ou com um pai muito agressivo, você viu muitas brigas, você desde pequeno você participou, se você tem uma mãe muito autoritária, ou uma mãe que
ela te prejudica de alguma maneira, que tem um sistema abusivo, o que pode acontecer com você? Você cria um monte de sistemas de crenças, muitas vezes infundados, achando ou que você precisa agradar as pessoas, ou você se identifica com o teu agressor e acha que você tem que agredir para se sentir forte, para não entrar em contato com a sua parte mais frágil. Então a gente cria um monte de mecanismos de defesa cegos em nome da sobrevivência. Então muitas vezes a gente age de determinada maneira e encontra pessoas na vida que vão confirmar as nossas crenças, mas a gente sabe muito pouco do porquê que nós estamos honrando determinadas crenças e que elas poderiam ser muito diferentes e não prejudicar nem a nós mesmos e nem aos outros. Então esse chamado de hoje é um questionamento para vocês entrarem em contato com o que de fato está impulsionando vocês a acreditarem ou a desacreditarem em determinados assuntos que vocês veem por aí. A gente vê muita gente que fala de modo misógino. Vocês sabem o que é misoginia? Que é contra a mulher, que é de todo jeito que a mulher funciona, é totalmente contra, ou também que fala contra determinados jeitos das pessoas funcionarem e as tribos elas vão se acessando e vão encampando esse tipo de inverdade que vem de assuntos emocionais. Então a reflexão é para vocês verem que para tudo que se acredita existe, quando a coisa é mais distorcida, existe uma possibilidade de vocês fazerem uma autorreflexão e verem o porquê que vocês estão submetidos a determinados sistemas, muitas vezes lesivos a vocês. Fazer uma autorreflexão, será que eu preciso ajudar todo mundo e eu estou com um abusador ou com alguma pessoa que eu acho que eu vou ter que ajudar também e eu esqueci de me ajudar a vida inteira? Eu posso entrar em falência, por exemplo? Ou será que eu estou acreditando cegamente numa pessoa que está me maltratando ou que está trazendo experiências muito difíceis para alguém que está próximo de mim e eu estou calado e não questiono em hipótese alguma, porque isso já é um comportamento recorrente meu por medo? Então, o que eu trago hoje para vocês são reflexões do lugar onde vocês estão, do lugar onde todos nós estamos e o que nós temos atraído para nós como verdade absoluta e o que nos faz pensar de determinada maneira. Então, seja em qualquer assunto que vocês tiverem na vida e qualquer assunto onde, mesmo que vocês tenham certeza absoluta que isso diz respeito a vocês e que pode ser de um pano de fundo, de um lugar profundo, saudável. A gente está falando assim, que as coisas não são saudáveis. Sim, pode ser porque eu tive uma experiência boa e eu quero passar isso daí adiante. Então, o que é um ato de autoconsciência para saber o que me move e quando eu não estou num lugar bom, ou quando eu estou num lugar onde eu sou cego, que é difícil a gente se perceber cego numa situação, é muito difícil a gente perceber que a gente está o tempo todo observando algo sentado apenas numa cadeira. E essa cadeira pode ser muitas vezes aquela que eu não sou capaz, eu não posso, e muitas vezes a gente adere a verdades que estão por aí para se sentir um pouco mais capaz, para ter um sentido de comunidade, onde a gente se sente mais ouvido, mais seguro de si. Então pode ser que em muitas dessas situações que nós estamos aderindo e que hoje na mídia as pessoas visam muito a boa fala, o marketing da fala, muitas vezes por muitos motivos obscuros. Então, obscuros no sentido assim, olha, eu quero ter uma luminosidade para mim, eu quero ganhar dinheiro com isso, e aí existem todos esses vieses de tribos e que muitas vezes as pessoas ficam encantadas com o que um outro fala e fica mais encantada e quando vê já está vendendo uma fala que diz respeito a uma questão emocional mal resolvida sua. Então hoje
É um momento que a gente possa separar as coisas e o que de fato é saudável com o que não é saudável para nós. E o que será que é saudável, o que está me nutrindo, ao que eu estou aderindo. Isso pode ser a qualquer coisa que você pode estar aderindo, tanto na sua família, quanto nos seus relacionamentos afetivos, mas hoje especificamente eu estou falando das mídias sociais. O que é que você está aderindo? O que é que isso está conversando com você? Como que isso daí conversa com você? O que você vê, o que você ouve, o que você transmite para o outro, como que isso daí está sendo vendido, o que está sendo vendido e qual é a veracidade do que está sendo vendido e mais do que isso, por que isso te agrada ou por que isso te desagrada. E isso é um caminho de autorreflexão, de autoquestionamento para saber o quanto que determinados assuntos podem ser abusivos e você não está percebendo que você está numa relação com a mídia abusiva. Que você está numa relação de aderir a determinadas conversas e são conversas, sim, que vão levar você a viver menos possibilidades do que você poderia viver. Então, a questão aqui de hoje é exatamente essa autorreflexão. A gente viu muito na mídia esses tempos essas verdades inventadas que tem um viés bem prejudicial para determinadas situações e que são conversas de ódio, de setorização e de passar por cima da essência de cada um, tá? E que é uma ampliação do que se ocorre dentro de casa em relacionamentos abusivos e é um alimento para que esses relacionamentos abusivos se ampliem dentro de casa. Então, por favor, prestem bastante atenção para que vocês possam observar o que está acontecendo por aí, que tipo de mídia aqui no Instagram, em outras redes sociais, o que é que está alimentando de modo negativo e o que vocês podem fazer em relação a isso para que vocês possam se proteger e mais, se vocês forem assistir isso, que sirva de aprendizado como antimodelo. Sabe aquele pessoal que vem de família abusiva e fala assim, olha, eu sei o que eu não quero para mim e eu sei como que eu vou ser. Então, tudo aqui na nossa experiência terrena é pedagógico. A gente está aqui para aprender. Então, já a gente vai aprender também com o discernimento do antimodelo, do que não é saudável e que tipo de relação que eu posso encontrar, independente da minha rede social, no dia a dia, que eu posso saber que é sim um relacionamento abusivo. Porque não é fácil você perceber que você está nesse relacionamento abusivo, que você vem de uma família abusiva, por mais que exista muito assunto na mídia, que as pessoas falem. Tem muitas pessoas que, por exemplo, chegam aqui no meu consultório e conversam situações que são altamente lesivas e não têm a menor noção do que elas estão passando. A menor noção. E muitas vezes, essa parte pedagógica que eu acho muito interessante, quando elas vão tendo passo a passo discernimento, elas vão vagueando aí pelas redes e vão vendo que tipo de encantamento que as pessoas podem estar fazendo e para ser levada ao o quê? Ao quê? Então é aquela tribo que são os seguidores de pessoas que não gostam de determinada coisa, de determinado assunto. Para que fazer isso, gente? Do modo mais agressivo possível. Tá? Você pode não gostar de coisas que são antiéticas, que são lesivas para os outros, e você tem todo o direito disso daí. Agora, usar isso daí, as redes sociais, para você colocar uma tribo de pessoas com um olhar totalmente enviesado, aí já é um questionamento para saber o que você está fazendo com a sua existência e onde você está gastando a tua energia vital, né? Aqui a Paula fala, o antimodelo é a dor como ensinamento. É fato.
quando você tem consciência. Quando você tem consciência que você tem um relacionamento, uma família abusiva, e você vê o modelo e você faz exatamente o contrário, porque você sabe o que não é bom, você está vivendo o antimodelo. Mas tem muitas vezes em que a pessoa vive o antimodelo sem se dar conta que ela está vivendo o antimodelo, porque a pessoa está tão dissociada que ela quer proteger os outros, por exemplo, e aí é a cilada, né? Ela quer proteger os outros porque, na verdade, ela está, de alguma forma, protegendo a si mesmo de outros abusadores e não consegue proteger, de fato, a si mesma, porque pode entrar em grandes roubadas. Então, vai proteger quem não pode e nem deve ser protegido, porque é aquele que está abusando de você. Então, você pode ter a noção, sim, do antimodelo através de muita dor, de muita reflexão, mas vale também um questionamento para saber o que você está protegendo e qual que é o teu antimodelo. Então, hoje que a gente está dando início a essas lives novamente, fica o convite para vocês terem essa reflexão, olharem para todos os tipos de mídias e observarem para onde que elas estão querendo levar vocês. O que atrai vocês e por quê. E deixar de passar tudo adiante, olha, isso é legal, isso não é, e ficar sempre no piloto automático, fazer um autoquestionamento, dar uma parada, porque a internet tem essas coisas de ser tudo muito rápido e falta tempo para ter uma reflexão e de repente a gente está engolindo coisas e digerindo coisas que a gente não precisa digerir. Então, deem uma parada, não no ritmo da internet, no ritmo de vocês, seres humanos, e façam a reflexão se de fato o que vocês estão vendo na internet é saudável para vocês. E a gente está falando, eu estou falando, imagino aqui com pessoas adultas, imaginem vocês com crianças e adolescentes. Então, eu acho que todo o cuidado que os pais possam ter com os filhos e que as próprias pessoas, os adultos, possam ter consigo próprios é de extrema relevância, de extrema importância, porque a gente tem um ritmo muito acelerado e o costume é ter pouca reflexão. Até eu fico imaginando que pode ser uma manobra de manipulação, esse tipo de rapidez de informações que vem pela internet, porque aí você fica com menos espaço para ter reflexões e você vai engolindo e digerindo muitas coisas indevidas e vai ficando cada vez mais confuso sobre o que de fato faz sentido, o que é uma verdade. E vai vivendo num vazio, vendendo coisas que você se associa na internet e coisas que não te dizem respeito se você fizer uma reflexão mais profunda. E que sim, distanciam você de você mesmo e podem também te distanciar do outro que está ao seu lado. Então, sempre façam a reflexão. Existem coisas que são muito, muito aberrantes e que vale a pena vocês pararem, fazerem a reflexão, falar assim, não, isso eu não quero ver, isso não me faz bem, eu não acredito nisso, e pararem para pensar, e não simplesmente mudar de tela, porque pode ser que muita coisa já ficou em vocês. Então, diminuam o ritmo, observem atentamente o que pode ser digerido de modo indigesto e sem a consciência de que vocês estão digerindo. Então, só para retomar o início dessa live, a grande questão daqui para frente é o que eu estou vendo nessas mídias sociais, o que eu não estou vendo e eu estou engolindo sem perceber. E das mídias sociais, pensem na qualidade de presença de vocês, no momento de vocês terem a percepção, poderem parar, fazer uma reflexão, estarem presentes e ver o que é digerido de modo indigesto e o que vocês acabam aderindo sem perceber. E a partir disso,
esses movimentos podem passar para a família e pode dificultar sobremaneira a empatia de vocês pelo outro e, além da empatia, a compaixão. Porque empatia é você estar sentindo o que o outro está sentindo. Aí você pode falar assim, não, eu tenho muita empatia, eu sinto o que o outro está sentindo. Aí eu vou dar um segundo termo, e compaixão? Será que você tem uma empatia a ponto de ter uma compaixão? O que é a compaixão? A compaixão é perceber, muitas vezes, que esse outro está vivendo determinada situação, de fato não se misturar com esse outro e poder ajudar com compaixão. Ajudar sem fazer essa mistura e podendo saber do teu limite, da tua potência, o quanto que você pode ajudar e até onde você pode ajudar. E se é o caso também de você ajudar, mas saber quem é esse outro e aonde que esse outro está. Só que a princípio isso daí é de você para você mesmo. O quanto que eu estou contaminado com determinadas coisas que eu ouço, que eu vejo, o quanto que eu posso ativar mais ainda o eu sou dentro de mim, para aí sim poder olhar com mais objetividade o outro. Então, quanto mais objetividade você tiver de ver o que você está vendo, ouvir o que você está ouvindo, isso eu sempre falo que é a qualidade de presença, mais facilmente você vai poder ter discernimento sobre o que é bom, sobre o que é ruim, sem estar contaminado por informações e mais informações e mais informações, onde você perde a referência de quem você é e muitas vezes entra em tribos onde você fica a favor de algo, contra algo, sem ter uma reflexão profunda, e muitas vezes você pode estar passando para o outro, que é um próximo seu, verdades que você nem compra, mas elas são injetadas em você. Então é um momento de grande reflexão, e esse ano eu vou trazer mais esses momentos de reflexão, vou trazer pessoas para a gente conversar sobre os momentos de abuso, situações de desenvoltura, de despertamento, para que possam sim servir de exemplos para vocês nesse despertar da consciência, que é o que eu tanto prezo em todos nós, que é o quanto mais despertos, melhor. Então, eu desejo que vocês retornem para vocês mesmos e que vocês sejam muito bem-vindos na essência de vocês, que é inerente. Um grande beijo, e semana que vem a gente vai adentrar mais para despertar cada vez mais. Um beijo para vocês e até a semana que vem.